O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, mas quando tu fores convidado, vais sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, ao longo da história do pensamento humano, várias pessoas criticaram o cristianismo, exatamente porque o cristianismo incentiva a humildade. Por exemplo, um grande filósofo, Nietzsche, dizia que o cristianismo aniquilava as possibilidades do ser humano. Amados irmãos, sim, é bem verdade que o cristianismo favorece, incentiva, prega a humildade. Porém, é completamente errado, está completamente enganado quem pensa que viver a humildade seja retirar em algum modo a plenitude do ser humano, quando é exatamente o seu contrário. Quanto mais o ser humano for humilde, mais ele será grande. Quanto mais o ser humano se der conta de sua pequenez, de sua pobreza, do fato de que ele é passageiro, de que ele hoje está aqui e amanhã não está mais, quanto mais o ser humano se der conta desta verdade, mais ele será grande. E será grande exatamente porque compreenderá que o seu destino é o céu e a vida eterna. Compreenderá que ele foi sim feito para coisas grandes, mas que para chegar às coisas grandes, primeiro se deve passar a porta estreita. Primeiro se deve passar pelo caminho estreito, porque o caminho da grandeza leva à perdição. Porém, amados irmãos, esta denúncia
que alguns filósofos e pensadores fizeram do cristianismo, de que o cristianismo aniquila a grandeza do ser humano, ela não é uma novidade. Foi assim desde a primeira vez que o demônio tentou os seres humanos. Desde aquela primeira vez, o demônio tenta dizer ao ser humano que Deus atrapalha a sua grandeza. Tenta dizer ao ser humano que Deus impede que o ser humano se desenvolva completamente. Mas, na verdade, é uma falácia, um engano e uma mentira para roubar de nós aquilo que de mais precioso temos e que somente alcançamos pela humildade. Humildade, amados irmãos e irmãs, em duas direções. A primeira humildade deve ser em relação a Deus. Deus é Deus e nós somos criaturas. Deus é o autor, a fonte e o princípio de todas as coisas. Nós não somos autores, não somos princípio das coisas. Nós somos seres criados e finitos. Portanto, nós não somos deuses. A primeira tentação que eu me referi há pouco era exatamente esta. O diabo tentou Adão e Eva, ele dizia: de modo algum morreríeis, mas vos tornaríeis como deuses. E esta tentação primeira continua ecoando através dos séculos e ecoa também no nosso coração, amados irmãos. Cada vez que a gente se coloca acima das Sagradas Escrituras, nós estamos dizendo que Deus é menor do que eu. Quando nós nos colocamos acima da igreja, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, nós estamos dizendo que eu sou maior do que Deus, porque Deus criou a igreja e criou errado, criou de um modo que não deveria ser. Portanto, se as coisas fossem como eu penso ou como eu julgo que deveriam ser, seriam melhores. Ou ainda, amados irmãos, quando na nossa oração nós não deixamos espaço para Deus dizer não. Também ali nós nos colocamos acima de Deus, porque não deixamos Deus decidir o que é melhor ou não para nós, mas nós sim dizemos a Deus o que é melhor. Por isso que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir, mas nos ensina a pedir abertos à vontade de Deus, para que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Amados irmãos, quando nós não prestamos culto a Deus, nós estamos roubando o lugar de Deus. Quando nós faltamos o domingo, quando nós faltamos a missa, quando nós faltamos com os nossos compromissos de fé, nós estamos faltando com a humildade diante de Deus, porque Deus é o nosso Criador e nós somos suas criaturas e por justiça devemos lhe prestar culto, devemos reservar um espaço do nosso tempo para Ele, devemos ao menos uma vez por semana, reunidos como irmãos, nos ajoelharmos diante do Senhor. Aliás, o próprio gesto de ajoelhar-se é um gesto muito belo, que exprime exatamente esta grande beleza, ou seja, a beleza de que diante de Deus nós somos pequenos, de que diante de Deus nós chegamos ao chão, ao pó da terra, de onde saímos. Diante de Deus nós nos prostramos. Quem não sabe se ajoelhar, não aprende a humildade da fé. O ajoelhar-se é, sem dúvidas, um modo como exprimimos, como demonstramos a Deus que Ele é Deus e nós somos tão pouco, tão pequenos. Porém, amados irmãos e irmãs, existe um outro modo onde nós devemos viver a virtude belíssima da humildade, e é nas nossas relações interpessoais.
considerando sempre o outro maior do que nós mesmos. Nosso Senhor no Evangelho certamente não está nos ensinando etiqueta, ou seja, o modo de nos comportarmos numa festa de casamento. Nosso Senhor está nos ensinando algo muito mais profundo, está nos ensinando como deve ser a nossa atitude diante dos demais, ou seja, a sabedoria da escolha do último lugar. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu escolho o último lugar do céu, por ele ninguém briga. Nós também precisamos aprender a escolher sempre o último lugar. Escolher o último lugar significa, em cada momento da nossa vida, aquela pessoa que nós temos diante de nós, nós devemos considerá-la melhores do que nós. Seja o rei da Hungria, a Hungria nem mais rei tem, ou seja, um mendigo. Para ambos, nós devemos exercitar a humildade, porque ambos são filhos de Deus, porque ambos são melhores do que eu, e assim eu consigo exercitar a minha humildade. Eu presenciei por muitas vezes uma cena muito bonita na Basílica de São Pedro. Aos domingos à tarde tem a oração das vésperas. E muitas vezes eu vi, sentado no mesmo banco, um cardeal, que inclusive faleceu há poucos dias, Joseph Tonko, e um mendigo ao seu lado. Por muitas vezes, um príncipe da igreja, um cardeal, e um pobre de Roma, ambos sentados na mesma cadeira, no mesmo banco. É assim a igreja. A igreja nos ensina praticamente a humildade, porque Jesus se dá a todos. O mesmo Cristo que se entrega na comunhão, a pessoa mais importante do mundo ou a mais simples, é o mesmo Cristo que morreu na cruz para salvar e redimir a humanidade. Então, amados irmãos, somente pelo caminho da humildade nós seremos salvos. É bonito como no Evangelho, Jesus contando da festa de casamento, onde aquele que soube escolher o último lugar, um dia o dono da festa vai bater no seu ombro e vai dizer: amigo, vem mais para cima. Quem sabe escolher o último lugar no dia a dia, um dia, no momento da morte, Deus irá lhe dizer: amigo, vem mais para cima. Amigo, vem para o reino que te fora preparado desde o início do mundo. Assim, amados irmãos, nós estaremos vivendo o que o livro do Eclesiástico nos falou. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Basta a gente ver um pouco a vida de Cristo. De todas as províncias romanas, Deus escolheu para Jesus nascer um pedacinho de terra um pouco esquecido, de um povo mais ou menos estranho, a Palestina. De Israel, Deus escolheu, não escolheu Jerusalém, não escolheu outra cidade importante, escolheu Nazaré, que era um povoado com algumas famílias. De todas as mulheres, Deus escolheu uma jovem filha daquele povoado, não escolheu alguém que estava no centro do mundo. Depois, o anúncio do nascimento de Cristo não se deu no palácio de Herodes, embora para lá tenham caminhado os reis magos. Eles procuravam que o rei de Israel nascesse no palácio, e na verdade nascera numa estrebaria, e os primeiros que receberam o anúncio foram pobres pastores que guardavam o rebanho durante a noite. Os apóstolos, pescadores, simples, e assim ao longo dos séculos, Cristo elege os simples para revelar os seus mistérios. Durante essa semana,
cada um de nós aproveite para fazer um bonito exame de consciência sobre a humildade. E para isso, olhe para Nossa Senhora, porque ela é modelo pleno, perfeito de humildade. Tanto é verdade que aquilo que chamou a atenção de Deus para Nossa Senhora foi exatamente a sua humildade. E ela diz no Magnificat, contido no Evangelho de São Lucas: Ele, o Todo-Poderoso, olhou para a humildade de sua serva. Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Aprendamos do Senhor, Ele que é manso e humilde de coração. E assim, amados irmãos, quanto mais progredirmos na escola da humildade, tanto mais progrediremos no caminho do céu e teremos acesso aos mistérios de Deus. Teremos acesso à bondade do Senhor. Porém, Santa Teresa d'Ávila juntava a humildade à verdade. Santa Teresa dizia: humildade é a verdade. É, antes de mais nada, a verdade sobre nós, que somos pó e ao pó voltaremos, e a verdade sobre Deus, o autor e o consumador de todas as coisas. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,